Quantas vezes você fez uma promessa para si mesmo de que esse ano ia ser diferente? Quantas vezes você disse que dessa vez ia ser de verdade, que ia correr atrás do que sempre quis, que ia finalmente sair do lugar onde está? E então, sem perceber, os meses foram passando, um após o outro. O calendário virou, o ano terminou, e você se viu exatamente no mesmo ponto onde havia começado. Essa sensação é pesada. É uma das coisas mais difíceis de carregar. Não é só a frustração de não ter chegado onde queria, é a dúvida que começa a crescer dentro de você. Aquela voz que pergunta: será que eu nunca vou conseguir? Será que eu não sou capaz? Mas eu preciso que você entenda algo antes de tudo. Isso não tem nada a ver com falta de inteligência. Não é azar, não é falta de merecimento. O que aconteceu foi algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais sério. Ninguém jamais te ensinou como definir metas de verdade. Ninguém te mostrou como fazer a sua mente trabalhar a seu favor para realizá-las. Meus amigos, hoje você vai entender por que não avançou até agora, o que ficou te travando todo esse tempo e o que você pode começar a fazer ainda hoje para que suas metas deixem de ser sonhos e se tornem a sua realidade. Isso não é motivação vazia. São princípios que funcionaram para milhões de pessoas ao redor do mundo e que vão funcionar para você também, se você decidir aplicar. Antes de continuar, quero fazer uma proposta para você. Pode parecer algo pequeno, mas tem um poder enorme. Escreve aqui embaixo nos comentários agora mesmo. A partir de hoje, vou alcançar as metas que me propus. Não deixa para depois. Faz isso agora. Esse gesto de escrever é o primeiro sinal que você dá para a sua mente de que está decidido a mudar, de que está pronto para deixar para trás tudo o que te travou até aqui. Quando você escreve, algo muda dentro de você, uma energia diferente, uma força que diz que dessa vez é possível. É o primeiro passo real na direção da mudança que você está buscando. Faz isso agora e marca esse momento como o início de algo grande na sua vida. Agora sim, vamos continuar. Meus amigos, quero que você preste muita atenção no que vou dizer, porque tem tudo a ver com a razão pela qual até hoje você não conseguiu superar seus próprios limites e tomar o controle da sua vida. A realidade é que a maioria das pessoas define metas, mas as define de forma errada. E isso não é culpa de ninguém. Simplesmente ninguém nos ensinou como fazer isso direito. Desde cedo nos disseram para estudar, trabalhar com dedicação, ser responsável. Mas ninguém nos sentou e explicou como identificar com precisão o que realmente queremos, como traçar um caminho claro para chegar lá e como treinar a mente para não desistir no primeiro obstáculo. Chegamos na vida adulta sem esse conhecimento. E aí vamos tocando a vida no piloto automático, esperando que as coisas melhorem sozinhas, esperando que alguém apareça para nos ajudar. E depois nos perguntamos por que não saímos do lugar. Meus amigos, a primeira coisa que você precisa entender é esta: uma meta sem clareza não é uma meta, é um desejo. E desejos não mudam vidas, decisões mudam. Quando você diz, quero ganhar mais dinheiro, isso não é uma meta. É uma ideia vaga que fica flutuando na cabeça e que, um dia, vai embora do mesmo jeito que chegou. Uma meta de verdade tem número, tem prazo, tem um plano. Se você quer aumentar sua renda, precisa saber exatamente quanto quer ganhar, em quanto tempo e o que vai fazer a cada dia para chegar lá. Essa diferença entre desejo vago e meta concreta é o que separa as pessoas que constroem algo das que ficam esperando que algo aconteça. A segunda coisa que precisa entender é que sua mente segue a direção do que você pensa com mais frequência. Se você acorda todo dia acreditando que não consegue, que é difícil demais, que não tem o que é preciso, sua mente vai encontrar todos os motivos do mundo para confirmar essa crença. Ela é muito boa nisso. Mas se você começa a pensar todos os dias no que quer alcançar, no porquê quer alcançar e nos passos que está dando para chegar lá, sua mente começa a trabalhar do seu lado. Começa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Começa a encontrar saídas onde antes só via paredes.
Isso não é misticismo. É assim que o cérebro humano funciona. E quando você aprende a usá-lo bem, nada mais consegue te parar. Tomar o controle da sua vida começa no instante em que você para de esperar que as circunstâncias mudem e decide que é você quem vai mudá-las. A pessoa que tem controle da própria vida não é a que não tem problemas, é a que decide agir mesmo diante deles. Meus amigos, quero que você entenda algo que poucas pessoas param para pensar de verdade. A razão pela qual a maioria não alcança suas metas não é preguiça, não é falta de talento, não é que a vida seja injusta com elas. A razão real é que nunca tomaram uma decisão de verdade. E aqui preciso da sua atenção total, porque isso é fundamental. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e decidir algo. Desejar é ficar na sua cabeça pensando como seria bom ter isso ou aquilo. Decidir é se comprometer com você mesmo. É se dizer que, independente do que aconteça, independente de quantas vezes você cair, independente de quanto tempo levar, você vai chegar lá. Essa decisão é o que muda tudo. E a pergunta que você precisa se fazer hoje é esta: você tem desejado suas metas ou tem decidido de verdade? Porque quando uma pessoa decide de verdade, o comportamento muda. Ela para de buscar desculpas, para de esperar o momento perfeito, para de dizer que vai começar na segunda-feira ou quando as coisas estiverem melhores. Ela começa hoje, com o que tem, de onde está. E é exatamente isso que separa as pessoas que avançam das que ficam esperando a vida inteira. A decisão é o ponto de partida de toda conquista. Sem ela, o conhecimento não serve, o tempo não serve, a vontade não serve. Com ela, tudo começa a se encaixar. Meus amigos, agora quero falar sobre algo que ninguém vai te dizer tão diretamente quanto eu estou dizendo. Suas metas precisam te assustar um pouco. Se a sua meta não gera nenhum frio na barriga, se você já sabe que consegue com os olhos fechados, então essa meta é pequena demais para o que você é capaz. Muitas pessoas definem metas que já sabem que vão cumprir sem esforço e depois se perguntam por que a vida não muda. A resposta é simples: não se desafiaram o suficiente. Meus amigos, o crescimento não acontece quando tudo é fácil. Acontece quando você decide ir além de onde já chegou, quando se propõe algo que nunca conquistou antes e que te obriga a se tornar uma versão melhor de si mesmo para chegar lá. Pense assim: se hoje sua meta é dobrar o que você ganha, para isso acontecer você não pode continuar sendo a mesma pessoa que é hoje. Vai precisar aprender coisas novas, desenvolver habilidades que ainda não tem, abandonar hábitos que te frearam e se conectar com pessoas que te impulsionem. É isso que uma meta grande faz. Ela te obriga a crescer. E no processo de crescer para alcançá-la, você percebe que a meta em si não era o mais valioso, mas sim a pessoa em que você se tornou para realizá-la. Isso é o que ninguém te conta. E é por isso que o sucesso é tão significativo. Mas tem algo que você também precisa ouvir. O caminho não vai ser uma linha reta. Vai ter dias em que tudo flui, em que você sente que está avançando, em que parece que tudo está se alinhando. E vai ter outros dias em que nada funciona, em que as coisas complicam, em que você sente que está regredindo. Isso é completamente normal. Não significa que você está falhando. Significa que está no caminho real em direção a algo que vale a pena. As pessoas que terminam realizando suas metas não são as que nunca encontraram dificuldades, são as que decidiram continuar apesar delas. A diferença não está nas circunstâncias, está na decisão de não desistir. Meus amigos, um dos maiores erros que as pessoas cometem quando definem uma meta é esperar por resultados rápidos. E quando esses resultados não chegam no prazo que imaginavam, desistem. Esse é o momento mais perigoso de toda a jornada, porque geralmente quem desiste está prestes a chegar. O problema é que não sabe disso. Por isso é tão essencial que você tenha muito claro o seu porquê. O seu porquê é a razão profunda que existe por trás da sua meta. Não é a meta em si, é o que essa meta significa para você e para as pessoas que você ama. Quando você tem um porquê poderoso,
Os obstáculos deixam de ser motivos para desistir e se transformam em provas de que você realmente quer o que diz que quer. Se sua meta é sair das dívidas, o seu porquê pode ser dar à sua família uma vida sem tensão financeira, sem noites mal dormidas por conta de boletos, sem aquela angústia constante de não saber se vai fechar o mês. Se sua meta é construir o seu próprio negócio, seu porquê pode ser a liberdade. Pode ser construir algo com as suas mãos, deixar de depender de um salário que nunca sobra, criar um futuro diferente para seus filhos. Esse porquê precisa ser tão forte que nos dias mais difíceis, quando tudo parece estar desmoronando, ele te levante de novo e diga que você tem que continuar. Escreve o seu porquê hoje mesmo. Coloca num lugar onde vai ver todos os dias. Lê de manhã quando você acorda e lê à noite, antes de dormir. Deixe essa razão te mover, porque ela é mais poderosa do que qualquer obstáculo que a vida possa colocar na sua frente. Tomar o controle da sua vida significa exatamente isso. Parar de reagir ao que acontece e começar a agir com propósito. Significa que cada decisão que você toma, cada dia que começa, está alinhado com a pessoa que você quer ser e com a vida que você quer construir. E isso não acontece sozinho. É algo que você decide fazer todos os dias, uma e outra vez, até que se torne quem você é. Meus amigos, saber tudo isso que compartilhei até agora é um passo importante, mas o conhecimento sozinho não transforma nada. O que transforma a sua vida é quando você pega esse conhecimento e o converte em ação. E sei que parece simples, mas a realidade é que a maioria das pessoas ouve, aprende, se emociona e depois volta a fazer exatamente o mesmo de sempre. E assim passam os meses, passam os anos e a vida continua igual. Por isso agora quero te dar algo concreto, algo que você possa aplicar a partir desse momento. 4 conselhos que têm o poder de transformar completamente a forma como você persegue suas metas e assume o controle da sua vida. Presta atenção. O primeiro conselho é este: escreva suas metas no papel todos os dias. Não na cabeça, não no celular, no papel, com a mão. Existe algo que acontece quando você escreve à mão o que quer conquistar. Seu cérebro processa de forma diferente, leva mais a sério, grava com mais força. Muitas pessoas vão dizer que já sabem quais são suas metas, que as têm muito claras na cabeça. Mas existe uma diferença enorme entre ter uma ideia na cabeça e tê-la escrita na sua frente todos os dias. Quando você escreve sua meta toda manhã, está dizendo para sua mente que aquilo é o mais importante. Está dando a ela uma direção clara, e uma mente com direção clara funciona de um jeito completamente diferente de uma mente que anda rodando em círculos sem saber exatamente para onde vai. Experimenta por 30 dias. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, escreve num caderno suas metas como se já tivesse as realizado. Não escreva, quero ganhar mais dinheiro. Escreva, eu ganho tal valor fazendo tal coisa, com segurança, com convicção. E depois observe como sua forma de pensar e agir começa a mudar, pouco a pouco, dia após dia. O segundo conselho é dividir sua grande meta em passos pequenos que você possa dar hoje. Um dos erros que mais paralisa as pessoas é enxergar a meta tão grande, tão distante, tão difícil de alcançar, que ficam paralisadas antes mesmo de começar. E essa paralisia é o inimigo número 1 do seu progresso. Quando você tem uma meta grande, o que precisa fazer é perguntar: o que eu consigo fazer hoje, essa semana, esse mês, para me aproximar um pouco mais dela? Não precisa resolver tudo de uma vez. Não precisa ter tudo claro desde o início. Só precisa dar o próximo passo. Depois o seguinte, depois o outro. As pessoas que conquistam grandes coisas não chegam lá de um salto. Chegam passo a passo, dia após dia, com consistência. E consistência é exatamente isso: fazer algo pequeno todos os dias na direção do que você quer, independente de como você está se sentindo naquele dia, independente de ter vontade ou não. O sucesso não se constrói nos dias em que tudo vai bem.
Se constrói nos dias em que nada vai bem e você decide agir assim mesmo. O terceiro conselho é se cercar de pessoas que já estão onde você quer chegar. Isso é algo que muda a vida de um jeito que poucas pessoas conseguem imaginar. As pessoas com quem você passa mais tempo têm uma influência direta na forma como você pensa, no que você acredita ser possível para você e nas decisões que você toma. Se você vive cercado de pessoas que reclamam o dia todo, que dizem que tudo está difícil, que o país está mal, que nada funciona, sem perceber você começa a pensar igual a elas. Aquela mentalidade contamina, entra pelos ouvidos, se instala na cabeça e começa a moldar o que você acredita sobre si mesmo e sobre o que é possível para a sua vida. Mas se você se cerca de pessoas que estão construindo algo, que estão crescendo, que acreditam nas suas metas e trabalham por elas, essa energia também te contagia, de um jeito muito positivo. Não precisa se afastar de todo mundo, mas precisa ser muito consciente de para quem você está entregando o seu tempo e a sua atenção. Busca pessoas que te inspirem, que te desafiem, que te façam acreditar que o que você quer alcançar é possível. Isso vale mais do que qualquer curso ou qualquer livro. O quarto conselho, e talvez o mais importante de todos, é aprender a celebrar cada avanço por menor que seja. A maioria das pessoas só se permite sentir bem quando chega à meta final, e isso faz com que o caminho pareça interminável e exaustivo. Você vira a semana olhando para o quanto falta, não para o quanto avançou. E aí, a sensação constante é de que nunca é suficiente. Mas quando você aprende a reconhecer e celebrar cada passo dado, cada pequena vitória, cada dia em que cumpriu o que se propôs, algo muda em você. Você começa a associar o esforço com algo positivo, começa a sentir que está avançando, e isso te dá a força para continuar. Não espere chegar ao final para se sentir orgulhoso. Sinta orgulho hoje, por ter se levantado quando queria desistir, por ter dado aquele passo quando era mais fácil ficar parado, por ter continuado escolhendo a sua meta quando ninguém mais conseguia enxergá-la ainda. Essas pequenas vitórias são as que constroem a confiança que você precisa para chegar às grandes. Tomar o controle da sua vida não é um evento que acontece de uma hora para outra. É uma série de decisões que você toma todos os dias. É escolher escrever suas metas mesmo com sono. É escolher dar o próximo passo mesmo com medo. É escolher se cercar de pessoas que somam quando seria mais fácil ficar no lugar onde sempre esteve. É escolher celebrar o que conquistou hoje em vez de se punir pelo que ainda falta. Essas escolhas, repetidas uma e outra vez, são as que terminam construindo a vida que você sempre quis. E essa vida está disponível para você, mas você tem que ir buscá-la. Meus amigos, tudo o que compartilhei até aqui não são apenas palavras. São coisas que eu mesmo vivi, princípios que aprendi da forma mais difícil. Quero te contar algo pessoal hoje, porque acredito que você precisa ouvir. Houve um período na minha vida em que eu também estava perdido. Eu tinha metas, sabia o que queria, tinha clareza na cabeça sobre o que desejava construir, mas os meses passavam e nada mudava. Eu continuava no mesmo lugar, com as mesmas preocupações, com as mesmas contas em aberto, com aquela mesma sensação sufocante de que o tempo estava escorregando das minhas mãos e eu não conseguia fazer nada a respeito. Eu acordava todo dia com a intenção de que aquele dia seria diferente. Ia dormir sentindo exatamente o mesmo que havia sentido no dia anterior. Isso durou muito tempo, mais tempo do que eu gostaria de admitir. O que me travava não era falta de vontade, era que eu não tinha um plano real. Não tinha clareza de direção, só tinha desejos sem estrutura. E como eu te disse antes, desejo sem direção não leva a lugar nenhum. O dia em que tudo começou a mudar foi o dia em que parei de esperar que as coisas melhorassem por conta própria. Decidi sentar e escrever detalhadamente o que queria conquistar. Coloquei datas, coloquei números, montei um plano passo a passo e nessa mesma semana comecei a dar o primeiro passo, não o passo mais grandioso,
Não o mais perfeito, o primeiro que eu conseguia dar com o que tinha naquele momento. E esse primeiro passo me levou ao seguinte, e o seguinte me levou a outro. E assim, pouco a pouco, sem que eu percebesse de imediato, comecei a avançar. Comecei a enxergar resultados que nunca havia visto antes. Comecei a acreditar em mim de um jeito que nunca havia sentido. Não porque de repente tudo ficou fácil, mas porque pela primeira vez em muito tempo eu estava agindo com propósito. Estava tomando o controle da minha vida em vez de deixar que a vida me controlasse. E se eu conseguir sair daquele lugar, você também consegue. Não importa onde você está hoje. Não importa quantas vezes tentou e não chegou lá. O que importa é que hoje você tem uma informação nova, uma perspectiva diferente. E hoje você pode tomar uma decisão diferente. Essa decisão está nas suas mãos. Ninguém mais pode tomá-la por você. Mas eu sei que você tem a força para fazer isso. Porque se você está aqui, se chegou até esse ponto do vídeo, é porque algo dentro de você sabe que merece mais. E está certo. Meus amigos, quero te agradecer do fundo do coração por estar aqui, por ter dedicado esse tempo para ouvir essa mensagem do começo ao fim. Isso diz muito sobre você. Diz que você é uma pessoa que quer crescer, que quer evoluir, que está disposta a fazer algo diferente para obter resultados diferentes. Isso não é algo que todo mundo faz. E fico muito feliz que você esteja fazendo. Mas antes de ir, preciso que você leve uma coisa com você hoje. Uma só, a mais importante de tudo. Você não precisa de condições perfeitas para começar. Você não precisa de mais tempo, de mais recursos, de mais clareza. O que você precisa é de uma decisão, tomada agora, com o que você tem, de onde você está. As pessoas que transformam a vida não são as que esperaram o momento certo, são as que criaram o momento certo tomando a decisão de agir. Escreve suas metas, define o seu porquê, dá o próximo passo e depois o seguinte. E lembra, cada dia que você escolhe agir em direção ao que quer, cada pequeno avanço que você celebra, cada obstáculo que você atravessa sem desistir, está te moldando, está construindo a versão de você que vai chegar lá. Essa versão já existe dentro de você, só está esperando que você decida deixá-la emergir. Nos vemos no próximo vídeo.